Olá, professor, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar esse vídeo com outros colegas professores. Nós sabemos que a pandemia impactou fortemente sobre a educação e o grande desafio do professor nestes tempos é fazer com que o estudante continue aprendendo mesmo fora da escola. Considerando que muitos estudantes não possuem alguém capaz de lhe auxiliar na hora de responder às tarefas, o professor precisa ter muito cuidado na hora de elaborar a atividade do seu componente curricular que será enviada para o estudante. É pensando justamente em auxiliar você, professor, que tem dificuldade na hora de elaborar suas atividades, de escolher os itens mais adequados à habilidade proposta na BNCC, que eu fiz este vídeo para lhe auxiliar. Por meio dele, você vai ter acesso a dicas extremamente importantes que farão com que você seja capaz de elaborar questões bem elaboradas e que, consequentemente, farão com que o aluno consiga responder com autonomia. A primeira coisa que você, professor, deve ter em mente ao elaborar a sua atividade é quais recursos esse aluno terá disponível que irá lhe auxiliar na hora de responder a tarefa. É uma apostila, um livro, uma videoaula ou até mesmo uma audioaula. E também se esse aluno terá alguém capaz de lhe auxiliar na hora de responder a tarefa, um pai, uma mãe ou até mesmo um irmão. Considerando a realidade que nós professores conhecemos, sabemos que nem sempre o aluno possui esses recursos disponíveis para responder às tarefas de casa. E é pensando justamente nisso que a sua atividade deve ser acessível, clara e objetiva. Neste exemplo de hoje, eu irei mostrar para você um exemplo de atividade que você pode utilizar para enviar ao seu aluno durante as suas aulas remotas. Essa atividade é uma atividade do 6º ano do componente curricular de ciência que servirá de exemplo para você elaborar as atividades do seu componente curricular. A habilidade desenvolvida por meio desta atividade é a habilidade número 1 do 6º ano do componente curricular de ciência. Essa habilidade é uma habilidade focal de acordo com os mapas de foco da BNCC, que diz o seguinte: classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, água e sal, água e óleo, água e areia. Vamos lá para a explicação completa da atividade. Inicialmente, você deve fazer a identificação da atividade, colocando o nome da escola, do professor, o componente curricular, a turma, o assunto que será trabalhado, as páginas onde o aluno pode encontrar essa atividade, essa aula no livro e também o espaço para que o aluno possa colocar o seu nome. Essa atividade ela é dividida em 3 etapas básicas para que o aluno consiga desenvolver a habilidade proposta. A primeira etapa é um experimento simples que o aluno pode realizar sozinho em casa. Em seguida, temos a segunda parte da atividade, com o conteúdo explicando sobre mistura homogênea e heterogênea e dando exemplos de como o aluno pode identificar esses tipos de mistura no dia a dia. E, por fim, as questões propostas com os itens da atividade. É uma atividade com 4 itens e o aluno irá responder ela com base tanto no experimento que ele realizou, no conteúdo abordado, como também nas observações feitas no cotidiano. Posteriormente a isso, você vai definir quais serão os itens que você irá fazer durante esta atividade. Neste exemplo, eu comecei trabalhando com um pequeno experimento que o aluno pode fazer mesmo em casa para trabalhar as misturas homogêneas e heterogêneas. Neste experimento, é importante destacar os materiais que serão utilizados e o processo de como fazer. Aqui, o aluno irá utilizar uma colher, um copo, óleo e água. E para fazer, ele irá adicionar as 2 colheres de óleo dentro de um copo e em seguida colocar 2 colheres de água. Posteriormente, o professor propõe uma questão problematizadora para que o aluno possa identificar o que ocorreu neste processo. A pergunta é o seguinte: o que aconteceu com a água e o óleo dentro do copo? Espera-se que o aluno perceba que água e óleo não se misturam dentro do copo, formando uma mistura heterogênea.
Em seguida, foi colocado um texto explicando o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea e como elas se apresentam. Aqui na imagem nós temos o exemplo de água, óleo e areia, formando uma mistura heterogênea, ou seja, que é possível perceber cada uma das fases. Em seguida, a essa parte onde tem toda a explicação da atividade, o professor poderá indicar os itens da atividade. Essa atividade é bastante conhecida porque muitos alunos e estudantes conhecem esse tipo de experimento que ocorre no dia a dia, que é uma mistura chamada de soro caseiro. Então, eles irão identificar se esta mistura é homogênea ou heterogênea com base na leitura anterior sobre o conteúdo. Na segunda questão, os alunos irão circular apenas as questões que são consideradas misturas homogêneas. E aqui apresentei várias imagens com misturas para que o aluno identifique. Lembrando que é importante colocar questões contextualizadas que fazem parte do cotidiano do estudante. Na terceira questão, os estudantes irão identificar quantas fases existem em cada um dos compostos, em cada uma das misturas, se é uma ou duas fases. E na quarta questão, os estudantes irão indicar um tipo de mistura para cada um dos itens, mistura homogênea e mistura heterogênea. Concluindo a atividade, nós podemos perceber que o objeto de conhecimento que foi trabalhado, misturas homogêneas e heterogêneas, ele foi amplamente desenvolvido, pois as questões que foram propostas fazem parte do cotidiano do estudante. É importante destacar que o estudante consegue desenvolver essa atividade de forma autônoma. Desta forma, a habilidade proposta na BNCC e no mapa de foco, ela foi plenamente adquirida.